Alô, alô pessoal, bem-vindo ao T2 Insider, nosso podcast sobre rastreabilidade. Meu nome é Rodrigo Klein. Eu sou o Davi Germano. E hoje nós temos um convidado aqui, que é o Marcelo Sá, da GS1 Brasil. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Davi? Obrigado pelo convite. A gente que agradece aí a presença, né, pra gente falar um pouco sobre rastreabilidade. Afinal, né, a gente já está trabalhando com isso há algum tempo, né? Coisa que 10 anos atrás não faz muito, né? Acho bom a gente parar um pouco de 10 falar anos. quanto tempo a gente trabalha nisso, senão vão descobrir a nossa idade, né? Vou perceber pela sua barba branca. Exatamente. E a minha também. Exato. Marcelo, vamos começar. Explica pra gente um pouquinho o que é a GS1 Brasil. Ok. Bom, a GS1 Brasil ela é uma associação, nós chamamos de Associação Brasileira de Automação, e o principal papel da GS1 é gerenciar padrões. Tá? Então, hoje, o padrão mais conhecido da GS1 é o código de barras. Né? Então, as pessoas relacionam muito a GS1 com o código de barras ainda, né? Mas nós temos padrões para cadeia de suprimentos que vão muito mais além do que o próprio código de barras. Então, estou falando de padrões de comunicação, que a gente chama AGI, né, por exemplo, tem padrões de comunicação, enfim, nós temos uma série de padrões, outros padrões que não o código de barras. Mas o código de barras acabou sendo mais conhecido porque o segmento do varejo alimentício, que foi o primeiro segmento da economia a adotar um padrão GS1, isso já há alguns anos, há mais de 40 e poucos anos no mundo, né? É o principal usuário do padrão GS1 e o código de barras é muito forte. Então hoje você vê em qualquer produto de prateleira em supermercado, você vê um código de barras padrão GS1 aplicado na embalagem, né? Então por isso que nós somos muito conhecidos como o padrão, né? O código de barras é um padrão muito forte na GS1. Mas como eu disse, existem outros padrões, outras regras aí que são usadas na cadeia de suprimentos. Se a gente dividir o código de barras em dois pilares, a gente tem de um lado o que nós chamamos de estruturas de numeração ou de identificação, né? Então aqui estou falando do famoso, o pessoal chama e conhece pelo GTIN. Então o GTIN é uma numeração pura que as pessoas atribuem a um determinado produto para fazer a identificação exclusiva daquele produto. E este GTIN ele pode ser aplicado em um código de barras, por exemplo, num código EAN13, que é o que a gente vê aí nos produtos do supermercado. Ele pode ser aplicado em outras simbologias ou outros tipos de código de barras para gestão, por exemplo, logística. Então tem a identificação de caixas masters, né? Unidades secundárias, unidades terciárias. A gente tem padrões aí para gestão logística, automação logística. Então, sim, tem uma série de coisas aí que a GS1 faz. Ô Marcelo, aproveitando esse gancho que você deixou em relação a principalmente essa relação do GTIN com o EAN, uma dúvida que muita gente tem é essa relação entre a GS1 e o próprio EAN, né? Porque até onde eu conheço, no passado eram duas associações. Como é que a gente chegou nesse modelo que é a GS1 hoje? Então, vamos lá, né? Um pouco de história, bem resumida. Antigamente, e quando eu digo antigamente, não é tão antigamente, acho que há alguns anos, 10 anos atrás, a GS1 era conhecida por um nome, né, pela razão social EAN Brasil. Né? Por que EAN? Pela relação com o código EAN, que é o código que a gente mencionou sobre os produtos alimentícios, né? Então hoje praticamente todo produto que passa num PDV de qualquer ponto de ver tem um código EAN, que é o EAN13. E a GS1 chamava-se então a marca, né? Era na razão social, mas a marca era EAN Brasil. E ficou muitos anos assim. Eu não vou me lembrar bem a data, mas há uns 10 anos nós mudamos a marca. O que era a EAN passou a ser GS1. Mas aí no mundo todo? No mundo todo. Então nós tínhamos, por exemplo, EAN Brasil, EAN Chile, EAN Panamá e assim por diante. Só que em algumas GS1s, né,
em alguns lugares no mundo não era EAN. Por exemplo, a GS1 espanhola era chamada de AECOC. Aí você falou, AECOC com EAN, o que tem a ver? Então houve um acordo global, né? Isso o pessoal discutiu durante um bom tempo e falou, bom, vamos todo mundo adotar um nome, né? Uma marca única, até por uma questão de fortalecimento, reconhecimento, e passou então a chamar-se GS1. Aí sim, GS1 Brasil, GS1 Espanha, GS1 Chile e assim sucessivamente. Entendi, então hoje é só GS1. Hoje é GS1. Tá? Existe algum padrão concorrente da GS1? Olha, quando você fala de padrão, a ideia é que exista um único para que haja ali um controle, né? Sobre o que está sendo comercializado, enfim. Mas assim, nós entendemos que existem alguns padrões que não são aplicados em cadeia de suprimento, ou seja, não são multissetoriais. Eles são aplicados em uma cadeia fechada ou uma empresa, exclusivamente numa única empresa, e que não enxergamos como concorrente, mas se você me perguntar, esse é um concorrente seu? Sim, mas é uma cadeia fechada. Ele não tem um relacionamento com o meu mercado, né? Então, dá um exemplo. Se você me perguntar, os códigos de boletos bancários é padrão GS1? Não, é um padrão FEBRABAN. A FEBRABAN definiu uma regra, um padrão que é um segmento fechado e ela atua nesse segmento. Não tem nada a ver com GS1 Brasil. E qual é a diferença entre o padrão e a simbologia? Que a gente sempre fala isso, né? Ou seja, quando está discutindo, porque tem o código de barras, tem o código 2D, tem até uma etiqueta RFID, né? Que também é um padrão, para quem não sabe, é um padrão. Tem um padrão GS1 ali, né? O EPC. Mas qual é a diferença entre a simbologia e o padrão? Bom, o padrão é muito maior, né? Então, quando eu falo de padrão, eu estou com guarda-chuva. Então, padrão seria o guarda-chuva. Embaixo desse guarda-chuva eu tenho o padrão de identificação, que é o GTIM. Eu tenho o padrão de codificação, que é a simbologia, que é o código de barras em si, ou seja, o código 2D, o código... QR Code. Que é o código 2D, a gente vai citar aqui, então, é o código GS1 Data Matrix ou GS1 QR Code. E aí tem os outros códigos lineares, que é o código EAN 13, o código ITF, o código GS1 128. Então, simbologia... eu estou me referindo para carregar a informação. Isso, estou me referindo ao data carrier, que é o portador de dados. O portador de dados, o código de barras em si. Tá? Mas o padrão, ele é o guarda-chuva, embaixo dele eu tenho várias coisas. O RFD, como você mencionou, o RFD é uma tecnologia que não é da GS1. Então, não foi a GS1 que criou o chip, mas a GS1 tem padrões para serem utilizados dentro de uma tecnologia de RFD, que nós chamamos de EPC, que é o Electronic Product Code, então código eletrônico de produtos. Então, eu tenho padrões, né? E dentro desses padrões eu tenho ou estrutura de identificação, ou estrutura de codificação, de comunicação e assim por diante. E como é que a gente chegou nessa... Na verdade é o seguinte, como é que começa a história da GS1 nessa cadeia de saúde aí, até onde a gente chega nesse momento que a gente está hoje, de que mundialmente é o padrão adotado para rastreabilidade? Uma boa pergunta e tem um pouco de história aí, né? A gente comentava aqui sobre quanto tempo eu estou na rastreabilidade, 10 anos, etc. A GS1 já vem discutindo padrões para o setor da saúde, especificamente, há muitos anos. Eu me lembro, eu estou na GS1 já há um bom tempo, há 20 anos, 20, 21, né? Essa conta a gente já não faz mais, mas eu me lembro que em 2005, 2006, eu nem cuidava da área de saúde dentro da GS1, nós já discutíamos com o governo Brasil, nós já discutíamos com outras esferas em outros países a aplicação do padrão, naquela época do código EAN, para o setor da saúde, né? E nós sabemos que o segmento da saúde ele é um segmento extremamente importante e crítico ao mesmo tempo, né? A necessidade de controle, a necessidade de controle, os riscos envolvidos, porque a gente está tratando ali com medicamentos que
vamos combinar, né? Para tratar a saúde das pessoas. Então, há necessidade de você ter um controle. E há muito tempo se discute o benefício desse padrão GS1, na época IAN, vou reforço, para este controle. Porque éramos, como eu comentava antes, nós éramos muito conhecidos no segmento alimentício. Então, no segmento alimentício, todo produto tem um código EAN, identificação única, né? E por trás do PDV, quando você vai para a retaguarda, a GS1 tem padrões para gestão logística. Então, consigo gerenciar a cadeia e os produtos de uma forma muito eficiente. Então, trouxe-se essa inteligência para dentro do segmento já desde essa época, do segmento de saúde, desde essa época, né? Então, já se discute padrão GS1 há muitos anos nesse segmento. E isso veio evoluindo, né, Rodrigo? Então, hoje, a gente está falando de GS1 Data Matrix, né, para a unidade secundária e, em alguns casos, também para a unidade primária, né, olhando para a lei, para a rastreabilidade no Brasil. Né, isso veio assim, de longas discussões. Então, quando a GS1 no Brasil falou assim, ó, é o Data Matrix, não é porque a gente, não, é mais bonito, não, porque provou-se em outros mercados, por outras experiências, outros projetos que nós criamos e também ajudamos a implementar em alguns países, provou-se que a simbologia 2D era a melhor para o setor. Para essa situação. Então, enfim, foi assim, foi e tem sido um trabalho intenso da GS1 global. Tá? Aproximadamente hoje, até antecipando um pouquinho para vocês, a GS1 globalmente, né? Depois posso contar um pouquinho da estrutura GS1 lá fora, mas a GS1 globalmente está presente em mais de 150 países, ou seja, são mais de 150 países no mundo que usam os padrões GS1. E hoje, né, são aproximadamente 75 órgãos regulatórios, especificamente do setor da saúde, que estão ou recomendando, como o Brasil, ou já está regulamentado o uso do padrão GS1 e especificamente o GS1 Data Matrix. E qual é a diferença entre... Porque assim, o Data Matrix é um padrão ISO, né? Hoje ele é de domínio público. Mas qual é a diferença quando a gente fala do Data Matrix e do GS1 Data Matrix? Ok, boa pergunta. Algumas simbologias, né? Já aprendemos o que é simbologia, então alguns códigos de barras eles foram criados não pela GS1. Tá? A GS1 adotou esta simbologia porque entendeu que para o mercado, né, isso que é importante dizer, a gente não cria as coisas da cabeça. Certo. A gente vai para o mercado, reúne lá empresas, reúne a cadeia como um todo, governo na discussão, o que é melhor? Melhor é este. Então tá, como a GS1 pode contribuir para este? Né? E o GS1 Data Matrix foi uma simbologia que a GS1 adotou no sentido, criou um padrão, né, para ser aplicado em diversas situações, diversos processos. O segmento da saúde a gente tem visto aí como é que tem sido. Então, o Data Matrix, ele não é um código criado pela GS1. Ou seja, o símbolo. Mas a GS1 tem padrões para o uso do GS1. Do Data Matrix. A GS1 tem padrões para o uso do Data Matrix. Ou seja, o dado que vai dentro, ele é um padrão GS1. Isso, não somente o dado, né? Se vocês repararem, acho que na RDC 57, está inclusive mencionado, a gente pode confirmar depois, se eu não estiver enganado, se eu estiver enganado vocês cortam essa parte. Mas a RDC 157. A RDC 157, ela mencionava o padrão ECC 200. Isso, não, na verdade você está falando da RDC 54. 54 então mencionava o ECC 200. Isso. Então, aqui na verdade a gente... Bacana. Então, como a vida é. A RDC 54 ela mencionava o tipo da simbologia, que é o ECC 200, que foi a simbologia adotada pela GS1. Certo. Ou seja, quando a gente fala de ECC 200, Data Matrix, podemos dizer que é uma simbologia da GS1. Ela foi
adotada pela GS1 para aplicações na saúde. Entendi. E quando a gente está falando assim, quando a gente passa da embalagem secundária, que a gente vai ali para a terciária e para o pallet, ou seja, como é que a GS1 ela facilita a interoperabilidade desses padrões também nessas unidades logísticas? A gente tem outros símbolos e outros padrões aí também para atender, né? Sim, falando da embalagem terciária, né? A GS1 tem um padrão chamado SSCC, que é, traduzindo aqui para o português, é Código de Série da Unidade Logística. Né? O que é este SSCC? Ele é um código, né, numérico de 18 dígitos, tá? Que é um serial grande. Dentro dessa estrutura, né, numérica, eu tenho ali a identificação da empresa e tenho a identificação individual daquela unidade logística. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho uma caixa secundária com 12 caixinhas. Uma caixa terciária com 12. Perdão, eu tenho uma caixa terciária com 12 caixas secundárias de medicamentos lá dentro. Obviamente, fazendo toda a agregação, né, do conteúdo com a caixa terciária, eu vou criar um código SSCC e relacionar com todos os itens que estão dentro da caixa. Então, se eu tiver, por exemplo, lá, 12 códigos seriais, que são serial individual, né? Debaixo deste SSCC, eu vou ter lá qual é o GTIN do produto, qual é o lote daquele produto, qual é o número seriais que estão contidos, né, dentro daquela caixa. Enfim, então eu faço uma relação, né, de do pai código ali, entre pai para o código filho. Né? Então eu vinculo uma informação junto à outra. E esse código que vai na caixa terciária, a recomendação da GS1 é que seja o SSCC. Certo. Tá? Já é um padrão utilizado também em larga escala em outros setores e outros segmentos da economia. A gente tem visto aplicações fora do Brasil no segmento da saúde com a mesma finalidade de rastreabilidade, né? Também utilizando o SSCC. Então, para que a gente crie uma regra harmonizada globalmente, a nossa recomendação no Brasil é que também seja aplicado o SSCC para a embalagem terciária. Certo. E falando ainda dessa questão da adoção dos padrões, né? Ou seja, a gente já tem na verdade, um direcionamento de mercado, que o padrão é GS1, né? Até porque hoje a indústria farmacêutica é uma indústria muito globalizada, né? Então não faz sentido ter nada diferente. Mas pensando no ponto de vista local, ou seja, nas necessidades locais, hoje como é que a GS1 atua para suportar o setor, né? Ou seja, na verdade até os setores, né? Na adoção desses padrões, né, de interoperabilidade na cadeia? Vocês prestam algum tipo de suporte? As empresas, na verdade, tem até uma pergunta antes dessa que eu acho bom você esclarecer. As pessoas usam o código de barras hoje, mas elas não sabem que são associadas da GS1 já, né? Na verdade, as empresas. Olha, você podia explicar um pouco disso? Sim. As empresas são formadas por pessoas, né? E a rotatividade, a gente até percebe isso em alguns contatos que a gente faz no dia a dia. As pessoas acabam ou migrando para um outro departamento, migrando para uma outra posição dentro da empresa, ou às vezes até mesmo saindo da empresa, né? Eu digo aquela pessoa que teve mais contato com a GS1, que conhece a GS1. Se você falar, todo mundo da empresa conhece a GS1? Não. Tem alguns setores dentro de uma empresa que tem mais relacionamento, mais sinergia com a GS1. Então, setores logísticos, setores de TI, por exemplo. Agora, né, a gente tem visto muito pessoal de regulatórios, sim, tendo muito contato com a GS1. Pessoal de marketing em função de desenvolvimento de novos produtos, lançamento de produtos. Então, assim, tem uma quantidade grande de pessoas que têm relacionamento com a GS1. Mas
Claro, as pessoas lembram, como eu disse, as pessoas lembram muito mais do código de barras, né? Sim. Eu tenho um código de barras no produto? Sim, tem. Mas você sabia que você é associado ao GS1 e esse código a GS1 te administra? Não sabia. Né? Então, acontece sim. Mas assim, de um tempo para cá a gente tem visto esse desconhecimento mudar muito. E a gente chega na segunda pergunta, né, que na verdade era a primeira, ou seja, elas não sabem que elas podem ser suportadas pela GS1 na adoção do padrão. Perfeito. Apesar de, quando uma empresa se torna associada, né, uma afiliada da GS1, toda a orientação é passada para ela e fica disponível, porque hoje tudo é eletrônico, né? Então, tem suporte, tem atendimento. O associado entra lá no nosso site, ele tem lá a área exclusiva dele, lá tem todas as informações que ele precisa. Então, vídeos, artigos e etc. Então, toda essa informação é disponível e está para a pessoa poder utilizar. É que vem aquela necessidade maior que eu falei para vocês no começo. O cara precisa do código de barras, então ele se filia a GS1 para usar o código de barras. Ele acaba esquecendo que ele pode usar outras coisas da GS1. O que a gente faz para lembrá-lo, né? Olha, estamos aqui, a gente tem uma série de comunicações, né? de contato com o nosso associado, isso quase que diariamente. Né? A gente não fica lotando a caixa de ninguém de e-mail, mas de tempos em tempos a gente faz um relacionamento com ele, informando sobre cursos, informando sobre os nossos trabalhos setoriais, informando sobre os nossos eventos, enfim, a gente a todo momento tenta lembrá-lo, vem aqui, né, que a gente vai te ajudar. Eu hoje pela manhã, inclusive hoje estive em contato com um associado e eu falei para ele, poxa, você sabia que você é associado, você poderia fazer isso, fazer aquilo? Pô, não sabia. Geralmente então as faça, não sabem. Use-nos, né? A gente está aqui para apoiá-los. Inclusive na adoção correta do padrão, né? Ou seja, porque uma vez que ele se associa, ele às vezes usa só o código de barras, mas ele tem outras necessidades ali que passam até pela parte logística, principalmente, que ele acaba não utilizando em função do desconhecimento, né? Perfeito, Rodrigo. A primeira necessidade dele é pôr o código de barras na embalagem do produto e mandar para o PDV, vender. Só que a gente estimula muito, e aí por meio de notícias que eu comentava agora há pouco, de que ele não precisa ficar só naquilo, ele tem uma série de outros serviços. Eu não comentei, mas acho legal falar, nós também temos um serviço bastante interessante que o associado pode utilizar. Quando ele se filia, a GS1 ele recebe um acesso a um cadastro, que nós chamamos de Cadastro Nacional de Produtos, né? Que agora pelo Cefaz é obrigatório, né? Pela questão das informações, né? As informações. Que é o CNP, né? Carinhosamente chamado de CNP, onde o associado, para criar o GTIM, ele precisa entrar nesse banco de dados. Então, tudo é feito por ele. Ele se filiou, vai criar o GTIM, que é o código EAN do produto, ele entrou ali, cadastra algumas informações, né, que são obrigatórias, e a partir daí ele consegue gerar o GTIM. Esse banco de dados oferece para ele a oportunidade de imprimir inclusive um código de barras, ele pode gerar lá uma etiqueta com código de barras, são códigos de barras EAN 13 inicialmente, tá? Ele pode, enfim, liberar o acesso das informações dele para outros parceiros, tá? Então, assim, é um serviço muito interessante. Aí, complementando o que você falou, a Cefaz, alguns anos atrás, enfim, por uma questão deles, um projeto que eles estavam tocando, procurou a GS1 para saber, né, se podia utilizar esse banco de dados da GS1, CNP. Por conta do EAN que vai na nota. Por conta do EAN que vai na nota. Então ela falou, bom, eu tenho aqui um objetivo que eu quero checar se aquele produto, aquele EAN que está ali na nota fiscal é válido. Tenho como fazer isso? Tenho uma fonte de informação para checar isso? Sim, tem. Então a GS1 acabou entrando no projeto e hoje as secretarias de Fazenda enxergam, né, olham o banco de dados GS1 como uma fonte riquíssima de informações. Como uma referência para a nota fiscal.
uma referência para a validação da nota fiscal. Então, faço até um apelo aqui para as indústrias do segmento da saúde, né, que ainda não cadastraram seus produtos no CNP. Eu tenho essa estatística, eu vi ela agora no começo do ano, aproximadamente 56% do nosso associado exclusivo do segmento da saúde está no CNP. Os 44%, né, ainda não. Então, temos 44% de empresas que são associadas à GS1 Brasil que não estão dentro do CNP. E é extremamente importante que isso aconteça o quanto antes, né, para que a empresa não seja pega aí de surpresa numa possível validação de uma nota fiscal, porque o Cefaz vai olhar para o CNP da GS1, procurar aquela informação aquele ano lá dentro. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta agora, está mais relacionada com a distribuição. A gente sabe que para a indústria já é uma coisa muito mais natural gerar códigos de barras, e até como a gente tem muito esse processo na manufatura com relação à agregação, a gente já sabe que o código de barras ali ele tende a ser um código de barras de S1, mas isso já é mais natural para a indústria, né? Ou seja, que ali eu vou colocar um SSCC ou um SGTIN. Mas quando eu estou falando de um distribuidor, né, esse distribuidor ele vai ter que gerar códigos de barra também para as embalagens dele, ou seja, quando ele faz um picking, ele gera uma nova caixa. E se ele quiser gerar um código de barras no padrão GS1 também, ele precisa se associar? Bom, aí entra um pouco na aplicação, na regra técnica, né? Uhum. Existe dentro da regra do sistema GS1 de que ele, sim, o distribuidor pode gerar um código de barras caso ele venha fazer um picking, né, da embalagem, ele vai precisar gerar um código SSC. E para gerar um código SSC, ele precisa company code lá. Isso, ele precisa de um company code e para isso ele precisa ser um associado GS1, tá? Acontece que muitos distribuidores têm marca própria, uhum, ou muitos acabam tendo que ter o código de barras do produto, ou seja, da unidade de venda em função de ter uma marca. Isso, ele já tem uma marca própria, uma marca que ele constituiu, e para ele comercializar em alguns canais, né, ele comercializa em vários canais, ele pode, por exemplo, comercializar o produto dele, da marca dele, num canal de venda, farma, alimentício, enfim, algum segmento. E aí este distribuidor acaba sendo associado à GS1 para identificar o produto marca dele, marca própria, não simplesmente só porque ele faz um picking e ali vai precisar gerar um SSCC. Mas sim, ele precisa ser, para gerar um SSCC, precisa ser associado ao GS1. Entendi. Então essa é uma parte muito importante, ou seja, o pessoal da distribuição, se quiser, porque até em relação a isso, para quem está antenado nas questões do SNCM, no SNCM nós podemos enviar 3 tipos de identificadores nas caixas de embarque. Um é o SGTIN, que também é um plano do GS1, o segundo é um SSCC e um terceiro é um identificador ad hoc, que pode ser o que ele quiser. Então, se ele quiser de fato gerar um identificador tipo SSCC no padrão do GS1, ele teria que se associar. Bom, desde que ele faça o picking, né? Uhum. Vamos lembrar que a gente pode ter a situação onde ele passa a caixa fechada, não mexer em nada, uhum, e isso, enfim, não precisa. Vida segue, ele não mexe em nada. Uma vez que ele faz um picking, mistura ali os produtos com outras marcas, ele cria um produto dele, ou ele cria uma outra unidade logística, aí é recomendado que ele sim use um SSCC gerado por ele, uhum, tá? Mas ficou assim, obrigado a perguntar quando você menciona o SGTIN para a caixa. Agora eu que faço a pergunta para você, né? O que você se entende como SGTIN? Na verdade, o nosso entendimento em relação às questões de projeto é que se eu tenho uma caixa geralmente homogênea, né, a gente sempre tende a ter uma identificação mais padrão, ou seja, porque com o SGTIN com o GTIN 14 eu consigo identificar o conjunto, né? Então eu identifico um conjunto, sim, ali, que aquela é uma caixa de 40 ou de 50, até porque às vezes quando eu tenho plantas diferentes fabricando o mesmo produto, eu posso ter arranjos diferentes da caixa de embarque e na parte logística é bom que eu consiga identificar esses arranjos diferentes para que eu consiga fazer o shipment corretamente. Então,
Até em relação ao padrão da GS1, a gente pode usar tanto um SGTIM quanto um SCC na parte logística. Sim, a nossa recomendação é que o SSCC já é o serial. Certo. Então, assim, você pode estruturar o SSCC por plantas. Eu posso definir... Mas eu teria que ter 2 company code, né? Não. O prefixo. Não, eu posso ter apenas um. Então, eu posso estruturar o SSCC para uma planta A e um outro para uma planta B. Usando sempre a mesma raiz da empresa. Certo. Tá? Isso é perfeitamente aplicado, já fiz esse tipo de projeto em alguns setores aí. Então, para nós, a recomendação é que se use o SSCC. Mas o SSCC por si só não identifica o conjunto, né? É só um serial. Ele é um código serial que vai identificar a caixa como um todo. A caixa como um todo, mas então, eu tenho que acessar o sistema de serialização. Né? Mas você precisa acessar o sistema onde a informação está alocada, né? Está guardada. Né? Então, aliás, isso é extremamente importante, né? Porque a informação, de qualquer maneira, ela vai para dentro de um sistema de gestão. Sim. Certo? Você vai, de alguma maneira, gravar essa informação em algum lugar. Então, você tendo o SSCC sendo usado na unidade logística, ele já vai te trazer essas informações. É claro que nós combinamos a aplicação do SSCC com uma comunicação eletrônica prévia. Sim. Né? Nós temos até um padrão de EDI, temos lá um padrão chamado DESADV, que é aviso de despacho, onde a empresa, né, o elo anterior, comunica ao elo posterior dizendo, olha, estou te mandando um SSCC X, né? Dentro deste SSCC eu tenho tais e tais produtos com tais e tais cereais, tais, né, informações. A pessoa que quiser ter acesso a esses padrões, ela pode acessar o site da GS1? Pode acessar o site da GS1, nosso canal de atendimento, perguntar sobre aplicações de EDI, né, ou pode pedir para conversar comigo diretamente na GS1, nosso departamento técnico está à disposição para atender esse pessoal. E, assim, tenho certeza que a informação, se a gente seguir desta forma, né, tendo um discurso, uma aplicação única, vai ser melhor para todo mundo. E isso eu estou pensando não só em Brasil, mas em alinhamento com outros países. Então, sempre pensando que o que está sendo feito lá fora, vamos tentar replicar aqui no Brasil a mesma coisa. Até por uma questão que vocês conhecem muito bem, né? Boa parte das indústrias que a gente tem aqui no Brasil, especificamente de medicamentos, né? Vem de outros países, a origem, né, de outros países. Então, lá fora eles estão aplicando essa mesma regra. Então, vamos tentar trabalhar alinhados a esse pessoal. Agora, uma outra pergunta que ela sai um pouco até da questão do código de barra, né? Como é que você tem visto implementações de outras tecnologias mais modernas, por exemplo, como o RFID, em relação principalmente às caixas de embarque ou os pallets? Tem visto cases desse tipo? Sim. Tá. Mas na área de saúde ou não? Olha que já vi alguns fora do Brasil. Não, tem alguns casos aí. É que assim, uma coisa que é importante a gente comentar aqui, né, quando se fala em tecnologia de RFID, as pessoas se vislumbram, né? Antes de testar, né? Aos 10 anos atrás, as pessoas se vislumbravam mais ainda, né? Nossa, vou pegar meu carrinho, pôr o produto lá dentro, vou passar no portal, não vou nem... Né? Nossa, mundo maravilhoso, né? É assim, a tecnologia ela consegue esse alcance, né? Mas calma, vamos estudar. Há setores em que a aplicação do RFID se mostra mais viável, né? Processos, não só setores, mas às vezes um processo vale a pena você aplicar uma tecnologia de RFID. Há outros que não, por uma série de motivos, de implementação, de custo, etc. Tá? O segmento da saúde, e aí fique bem claro, hein, gente? O segmento da saúde, para a unidade secundária, que a gente está discutindo no Brasil, para a unidade terciária e até mesmo a primária, a nossa recomendação não é RFID. Eu já vi alguém falando assim, mas vamos tirar o Data Matrix e vamos pôr o RFID aí. Não. E por um simples motivo. Né? Como eu mencionei, hoje são mais de 70 órgãos reguladores no mundo que estão falando nas suas normas, olha, o padrão é
Data Matrix. Sim, exatamente. Você imagina mudar tudo isso para RFD. Até porque a gente tem um caso muito recente aqui da Argentina que em relação à implementação não implementou em massa, né? Ou seja, só para uma lista de produtos, mas lá são 3 padrões, né, que podem ser utilizados. Né? Ou seja, é o código de barras com SGTIN, é o Data Matrix e é também o RFID. Bom, recomendo. E nenhum eu gosto de ficar no que a gente tem recomendado. Setor da saúde, GS1 Data Matrix para essa estrutura de identificação. E embalagem terciária. Né, que eu mencionei. Embalagem terciária, os códigos normais que a gente tem que são os códigos de barra. Sim, o SSCC, por exemplo, é um código GS1 128, né, que é uma outra estrutura, outra simbologia, que é a simbologia. Né, que a gente já aprendeu. Então, assim, para rastreabilidade, no modelo que a gente está discutindo no Brasil e também no mundo, GS1 Data Matrix. A aplicação do RFD em outros segmentos já se mostrou muito interessante, viável, inclusive. Vestuário. O setor da moda, por exemplo, é um setor que consome muito o padrão, a tecnologia de RFD. Muito. Mas tem um outro propósito. Sim. Né? Você tem ali... Controlar aquele mix todo que eles têm, seja, vários tamanhos. Com certeza. Imagina você ter ali, dentro de uma loja, uma quantidade infinita do mesmo produto e às vezes com variações muito pequenas. Uma coisa é uma caixa que está no warehouse que eu sei onde está a etiqueta, outra coisa é uma roupa que tem que ficar procurando a etiqueta. Sim, então assim, a gestão ela fica muito mais facilitada com a aplicação do RFD nesse contexto, né? Nesse setor. Né? O setor da moda tem usado assim, em larga escala. Outros setores, algumas empresas de logística, de infraestrutura de distribuição, enfim, o pessoal também tem aplicado bastante RFD. A HP usa muito para impressoras, né? A HP usa para fazer o controle de produção, produto acabado e até a logística reversa, né? Então, dos cartuchos, enfim, até mesmo do equipamento da impressora em si. Então, assim, tem aplicações do RFD, mas primeiro faça um estudo, veja o que o mercado está aplicando, né, o que o seu segmento está fazendo, porque não adianta você falar assim, eu vou botar RFD aqui nas minhas caixinhas de medicamento e vou mandar para a farmácia. Ele não vai ler. E faz o quê? Sim. Joga fora? Todo o investimento que você fez? Não, tem que estar alinhado. A solução tem que ser alinhada com o setor, não pode ser algo assim, vou tirar da cabeça e vou sair implementando porque eu vi numa palestra que é excelente, vou ganhar X tempo. Você vai ganhar X tempo e esse tempo você vai gastar tentando resolver o problema que você criou. Legal. Marcelo, tem mais alguma recomendação aí para quem está agora começando a atuar nos projetos de rastreabilidade em relação ao site da GS1, o mesmo contato? Quer deixar algum recado? Olha, eu acho que o que a gente precisa, né, que as empresas precisam é ficar atenta ao que o mercado está desenvolvendo. Então, não só o mercado brasileiro, mas os outros mercados, né? Como eu falei, a gente importa e exporta, né? Eu digo as empresas, importa e exporta produto o tempo todo. E aí, imagina teu produto chegar lá na China, por exemplo, né? O cara fala, não, mas eu leio o Data Matrix, você me mandou um QR Code. Sim, então. Isso acontece muito, viu? Porque as pessoas, inclusive, confundem, viu? Sim. QR Code é uma Exato, coisa, Data Matrix é outra coisa. Tá? Então, toma cuidado aí. São dois bichos diferentes. São parecidos, mas são diferentes. Então, fiquem atentos ao que o mercado está solicitando. E eu acho que a indústria, né, o detentor do registro, o operador logístico, o distribuidor, transportador, vamos botar todo mundo no bolo aí, né, o varejo, enfim, precisa participar, principalmente agora nesse final de reta, né, vamos chamar assim, a gente tem 2 anos para o negócio acontecer, participar mais dos eventos, né, que são promovidos pelas associações. A GS1 promove um evento anualmente também, sim. que é o Summit Saúde, onde a gente também leva lá cases de implementação de mercado. Foi muito legal esse ano, inclusive. Leva lá o governo para falar, né? Enfim, a Anvisa esteve lá esse ano. Né? A Anvisa sempre está presente nos eventos. Então participem dos eventos, estejam antenados, procurem a GS1, qualquer dúvida em relação a esse tipo de implementação, padrão de implementação,
procurem a GS1, a gente está lá para orientar também em relação a isso. Então, assim, estamos aí para ajudar, né? 2 anos parece muito tempo. Não é pouco. Não é. Pouquíssimo. Para quem já está trabalhando nesse assunto, né? Que nem o Rodrigo. Eu comecei tem uns 2 anos, mais ou menos. 2 anos. Né? Acho que eu comecei junto com você, tem mais ou menos uns 2 anos. Uns 2 anos. Não é um bicho de 7 cabeças, não precisem se preocupar, mas também não é algo que tem que deixar para a última hora. Né? Então acho que a gente tem que começar agora. E lembrar, né, que a rastreabilidade de medicamentos, ela não deve ser encarada assim como uma obrigatoriedade em termos de lei. Né? Existem casos no Brasil de empresas que fazem rastreabilidade para atender clientes e com isso ganhar o market share. Sim. Entendeu? Então, vamos lembrar dos hospitais aqui, né, gente? Os hospitais, eles têm um dever, né, uma responsabilidade gigantesca. Sim. Para evitar a troca na boca do leito, né? Eu digo, o hospital precisa atender o paciente, seja ele num ponto de atendimento, uma sala de atendimento rápido, ou num quarto, ou numa UTI, dentro de uma sala de cirurgia. Ele precisa atender a necessidade do paciente naquilo que o paciente realmente precisa. Então, não pode dar um medicamento errado, vencido. Ele precisa atender naquilo que vai realmente fazer bem. Então, a responsabilidade de um hospital é gigantesca. E eu tenho participado de muitas reuniões com hospitais e posso afirmar, esses caras, né, no sentido amigo da palavra aqui, eles estão vindo para cima, eles estão inovando os seus processos e isso, assim, vai causar uma revolução bacana, gigantesca dentro do setor, porque eles estão preparados para atender essa necessidade do paciente. O hospital ele precisa dar segurança ao paciente e eles trabalham muito forte para isso acontecer. Então, hoje, muitos hospitais estão implementando projetos de rastreabilidade, não só até a porta do depósito, mas do hospital para dentro, até a cama, até o leito do paciente. E as indústrias, observando isso, podem agregar valor ao produto delas, atendendo essa necessidade do setor, né, do hospital. Sim. Então, fiquem atentos. E Marcelo, qual que é o site da GS1, para quem quiser buscar maiores informações? O site da GS1, então, para quem precisa ir buscar mais informações, o site é www.gs1br.org, tá? Ou gs1br.org. Temos aí os canais de atendimento, temos chat, enfim, estamos presentes nas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram. Enfim, procurem a GS1 não só por conta da rastreabilidade de medicamentos, tá, gente? Procurem a GS1 porque vocês são associados da GS1 e lá tem uma série de serviços que vocês podem utilizar, né? Então, procurem a gente, tá bom? Excelente. É isso aí, pessoal. Obrigado para você que acompanhou esse podcast até o final. Não esqueçam de deixar o seu like aí se você estiver assistindo pelo YouTube, se cadastrar nas nossas redes sociais. Sigam a gente no Spotify. Sigam a gente no Spotify, Marcelo, esse podcast aqui ele está disponível no Spotify, Deezer, no Apple Podcast, Deezer não, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, SoundCloud, YouTube e no Instagram também. E no Instagram, exatamente. Parabéns aí pelo trabalho, Rodrigo, Davi, acho que muito obrigado. Vocês vão longe com esse. Vamos levar informação para o pessoal. Daqui a pouco estão competindo aí com as grandes mídias. Né? Não, muito bom o trabalho de vocês, parabéns, foi um prazer realmente estar aqui e poder explicar um pouquinho da GS1. Se alguma coisa passou ou vocês não entenderam, procurem-nos. Para a gente é um prazer também receber e é sempre bom, na verdade, primeiro desmistificar essa questão da utilização do padrão, né? E segundo, de fato, colaborar na implementação correta. Né? Acho que com isso todo mundo ganha. Perfeito. Pessoal, até a próxima. Hein? Até mais, tchau, pessoal. Tchau, obrigado.